Fala aí, pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Vamos acompanhar as últimas notícias do São Paulo. E o Tricolor volta a campo neste domingo, jogando em casa contra o Santos pelo Campeonato Brasileiro. E é um jogo muito importante, porque até aqui são 4 jogos e 4 empates. Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. E falar sobre o São Paulo com uma péssima notícia: Jonathan Calleri não joga mais em 2025. Nessa quinta-feira ele foi submetido a exames que apontaram rompimento do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. Essa é a mais temida das lesões para jogadores de futebol, período de recuperação que dura mais ou menos 9 meses. Dessa maneira, Calleri só estará à disposição do São Paulo para 2026, a lesão mais séria de toda a carreira do atacante argentino. A tendência é que a cirurgia seja feita já na próxima semana para que ele inicie o mais rápido possível a sua recuperação física. Diante dessa enorme lacuna e ausência, São Paulo está no mercado buscando jogadores desempregados na Europa. A ideia é tentar repetir o feito com o Cédric Soares, que deu super certo, atleta português que não tinha clube e por isso pôde ser inscrito. Janela de inscrições por aqui também está encerrada, mas se o São Paulo encontrar alguém que já estava desempregado antes do fechamento da janela, há a possibilidade de inscrição de forma imediata. Se o São Paulo não tiver êxito nessa busca, vai passar a pensar em nomes de atletas que estarão livres na metade do ano. Janela de inscrições permite a inscrição de atletas que estão em fim de contrato a partir de junho. Entre os nomes que já estão sendo especulados, João Pedro, centroavante de 31 anos, que pertence ao Al-Ahly, dos Emirados Árabes Unidos, além de outra alternativa que já havia sido debatida internamente dentro do São Paulo, Carlos Vinícius, centroavante que já passou com destaque, por exemplo, pelo Benfica, Mônaco, entre outros clubes, pertence ao Fulham e tem vínculo com o time inglês somente até 30 de junho. Deixa eu falar dessa situação no Zubeldia, aí na sequência o Baségio fala também, fala do São Paulo, mas isso aconteceu com o Abel Ferreira um pouquinho e agora passou dos limites com o Zubeldia. Ele teve uma atitude completamente intempestiva, fora de qualquer tipo de equilíbrio, aquilo que ele demonstra muitas vezes à beira do campo. Ele demonstrou numa entrevista coletiva desrespeitando um jornalista que fez uma pergunta perfeitamente plausível pelo contexto do jogo, do que aconteceu dentro de campo. Não é tão comum assim a gente ver dentro de campo 2, 3 jogadores quase se agredindo. É comum a gente ver reclamando, xingando, isso aí faz parte. Mas quase dando um cabeçada no outro, é muito comum o repórter, depois do que acontece dentro de campo, perguntar algo a respeito do jogo para o treinador. Agora, a reação que o Zubeldia teve, para mim, já é reflexo de toda a pressão que ele sabe que existe em cima dele como técnico do São Paulo. Ele sabe que é uma bomba relógio que vai explodir a qualquer momento. Ele é uma bomba relógio. A gente só não sabe quando. Ele é uma bomba relógio, mas a situação dele também é como se fosse uma bomba relógio. Porque, assim como aconteceu com o Caixinha, com o Ramon Dias, vai acontecer com ele daqui a pouco. Assim que o São Paulo tiver 2, 3 tropeços, um abraço, né? Então ele teve uma atitude ridícula. O Zubeldia não tem nem noção do que significa ser jornalista, qual é a função do repórter, e o repórter não está lá porque ele torce pelo São Paulo, ele está lá porque ele é um profissional, independentemente do time que ele torce. Não tem nada a ver o que você fez, Zubeldia. E aí, Baségio? Não, o Zubeldia foi mal demais. Esse tipo de confusão no gramado, como o Alex Miller falou, ele é rotineiro, é normal. As pessoas, os atletas, eles estão com os ânimos exaltados, então é natural que às vezes haja discussões, ainda no gramado, porque quando todos os jogadores se retiram e vão para o vestiário, que é um lugar onde nenhuma câmera tem acesso, nenhum jornalista tem acesso, vocês acham que esse tipo de coisa não acontece? Acontece esse tipo de coisa e às vezes coisas até piores. Até acontecimentos mais assintosos, mais radicais. Então, justamente por isso, o jornalista Gabriel Sá tem todo o direito, como qualquer outro profissional de imprensa, de fazer a pergunta que bem entender para o treinador. E o treinador tem todo o direito de responder ou não. Agora, pautar um profissional... Porque quando o jornalista fez matéria do Zubeldia andando de metrô, andando de trem pela cidade de São Paulo, olha como o Zubeldia é humilde, olha como ele é diferente dos demais, aí pode, né? Mesmo sendo uma pauta que não tem nada a ver com o futebol e nada a ver com o São Paulo Futebol Clube.
Agora, perguntar sobre uma discussão mais assintosa entre dois atletas do time, isso não vale a pena? Não vale? Não é pertinente? Eu acho que é, e o Zubeldia não está nessa posição de pautar profissionais da imprensa. Agora, é óbvio que esse temperamento do treinador, que já é bem acalorado, fica ainda mais acalorado pela situação do time. Bora te explicar agora sobre o caos no São Paulo, que até conseguiu um resultado bom, 2-2 contra o Botafogo no Rio de Janeiro, mas, de novo, teve a vantagem e não soube segurar. Quarto jogo do São Paulo sem vitória no Campeonato Brasileiro, são 4 empates, que colocam o tricolor muito mais perto da zona do rebaixamento do que qualquer outra coisa. E o 2-2 no Rio de Janeiro foi marcado por discussões. Primeira delas, logo depois do apito final, o Alan Franco, revoltado com o gol que o São Paulo sofreu, foi cobrar, na frente de todo mundo, o Luciano. O Luciano tentou evitar um climão e o André Silva, que saiu em defesa do atacante, foi quem se expôs mais. O Alan Franco ficou revoltado com o André Silva e tentou ir para cima, precisou ser separado pela turma do Deixa Disso, até o Alexander Barbosa, que é zagueiro do Botafogo, e assim como o Alan Franco, argentino, entrou na parada para evitar uma confusão maior. Por falar em confusão, depois da partida, na entrevista coletiva, Luiz Zubeldia ficou nervoso com o jornalista Gabriel Sá, que cobre o São Paulo. Ele não gostou de uma das perguntas e chegou a perguntar se o jornalista era torcedor do Palmeiras ou do Corinthians, como dizendo que ele estava lá apenas para criar crise e tumulto. Diante desse cenário, aumenta a chance de Zubeldia ser demitido depois da partida contra o Santos, marcada para domingo no Morumbis. Bom, teve aquela treta, né, dos jogadores, né, depois do jogo. Até é legal vocês acompanharem nas redes sociais. O Gustavo Machado, que é dublador dos melhores aí, fez a dublagem da treta. Tudo começou ali de uma cobrança do Alan Franco com o Luciano, e depois teve a cobrança do André Silva ali com o Alan Franco. Isso é uma treta, xingamentos e tal. Perguntei se tinha alguma coisa a ver, assim, no sentido assim de, o elenco deu uma rachadinha, não tá ornando, ou se ia ter alguma conversa entre os jogadores, se ia ter alguma coisa com a diretoria, chamada de atenção, multa, alguma coisa. Nada disso. Esqueçam, nada disso. Não vai ter nenhum tipo de conversa, isso é natural do futebol, isso é discussão pós-jogo, acalorado, isso é entre os jogadores, isso já aconteceu outras vezes com outros atletas desse mesmo elenco. O elenco é bem fechado, os jogadores se gostam, e isso foi uma questão natural, então a direção vê isso como algo que não precisa ser chamado a atenção. Ponto. Isso já é passado, bola pra frente, olhar para o jogo contra o Santos. Jogo contra o Santos que terá Zubeldia no comando do time. Nada muda, não vai ter mudança, não passa pela cabeça da direção uma mudança depois do empate contra o Botafogo. Mas André, o time não tá evoluindo, o time não tá jogando nada, o time não tá tendo resultado, toma gol no final, mudanças, o time recuou. O Zubeldia não dá mais. São reclamações do torcedor, são questionamentos ao trabalho do Zubeldia, mas a direção vê que o time consegue, que o Zubeldia está fazendo um trabalho que ele consegue extrair do time algo positivo com pouco. Está fazendo bastante com pouco. Tem jogadores lesionados importantes, como Oscar e Lucas, que estão fora já há um tempo, né? Além do Luiz Gustavo. Agora o Caleri, né? Eu já vou falar do Caleri. Então, assim, tá conseguindo colocar a molecada tá correspondendo. Os caras que estão entrando estão correspondendo, tipo o André Silva, que fez gol, poderia ter sido o gol da vitória, bem verdade. E que o time tá numa maré de azar ali, tomando gol no final, né? Rafael tá desempenhando bem, a zaga tem sido uma zaga que tá, né, ali dando alguns vacilos, mas ele tá buscando uma formação ali com o Ferrarese, por exemplo, que tá bem, né? Ferrarese é um jogador que vem sendo elogiado. Então, assim, a análise do trabalho, ela é mais positiva. Ela tem problemas, né? O trabalho tem problemas, mas hoje a análise é muito mais do lado positivo do que do negativo. Então, por isso, o trabalho é bancado. Há críticas, há observações e análises, sim, mas hoje o trabalho é bancado e ele será o técnico contra o Santos. E a ideia é que siga o trabalho. É o que eu venho informando para vocês. A volta dos jogadores principais, a volta dos atletas principais. E aí sim você tem um estudo, uma análise desse trabalho do Zubeldia. O Gabriel Sá fala, você não estava mais no campo. Então o Zubeldia não presenciou a discussão. E o Gabriel Sá, que era Alan Franco e Luciano, depois ficou Alan Franco e André Silva. Isso é notícia, cara. Como comandante, eu acho a pergunta bem ok. Ele quer saber do comandante. Evidente. Claro, normal. Porque é ele que tem que criar isso. Se essa cobrança interna
vai gerar uma mudança de comportamento, se isso é normal, uma pergunta tranquila. Até para responder é tranquila também. Agora, é aquilo que o Massini falou. O cara tá, como é que é, Massini, que você falou? Tá aqui, ó. Tá aqui, né? E assim, e até porque a cobertura do São Paulo tem sido, por isso que eu comparei do coração aquecido, tem sido muito agressivo. Contra ele? Contra ele, especificamente. E diferentemente do Corinthians, do Memphis, do Fabinho Soldado, só ele fala. Praticamente, a não ser a declaração do Carlos Belmonte, que ele fica até domingo. Até domingo, que está chegando, né? O dia da maldição do âncora, né? Do 1 ano e da maldição do âncora Eduardo Tironi, do 1 ano do Zubeldia e das férias do Tironi, que também não serviu, né? Porque se o cara dá um prazo, não serviu para, não foi uma declaração pública suficiente. Então, assim, de fato, e aí fica tudo em segundo plano, né, Napoleão? O jeito que o time jogou, a atuação do time, vai tudo pelo ralo também, pelo ralo dessa vez. Da outra também, né? Da outra também. Com mais um empate. E acho que o São Paulo no Brasileirão, ele fez 2 partidas muito boas como visitante, as 2 ele poderia ganhar, e fez partidas ruins como mandante. Então, esses 4 pontos... E o São Paulo, ele vai ter dificuldade como mandante, porque ele tem pouco jogador. No segundo tempo, como tem acontecido, quando o São Paulo tem que usar o banco, talvez seja o principal problema do Zubeldia, mas esse problema vai ser amplificado esse ano, porque o banco do São Paulo não oferece grandes opções e quando ele recorre aos jogadores mais experientes do banco, eles não correspondem. E essa série, ela aquele negócio, o empate... A gente falou isso ontem, lembra? Falamos, exatamente, a gente falou. O empate, o Vessone, você assina o empate? Eu assinaria, mas nas circunstâncias não, porque é mais um empate. E estava na frente 2 vezes, né? Exato. Então... E aí, eu acho que essa circunstância, ela vai sendo adiada, protelada e tal. Se o time perde pouco, o time tem vencido pouco. É mais ou menos o cenário que o São Paulo viveu na época que tinha como técnico Crespo, né? Pós-Tito Paulista. O time empatava demais, era difícil de ser batido, mas ganhava pouco. Né? E aí eu acho que tem aí a diferença. O Vessone vai ler a nota da Gaviões da Fiel. A torcida organizada do São Paulo, que não é tão poderosa como a do Corinthians, mas tem muito poder, ela acendeu o sinal de alerta depois da visita ao centro de treinamento, ela já entendeu, talvez a torcida geral não, o que é o 2025 do São Paulo. O líder da Independente tem falado na temporada mais difícil da história do São Paulo. E se o São Paulo... Isso é muito forte, cara. Quando o presidente da torcida organizada fala, é a temporada mais difícil da história do São Paulo. O São Paulo vai precisar da torcida mais que em 2017, quando foi aquele momento em que o São Paulo estava na zona de rebaixamento e a torcida, na base do gogó, manteve o São Paulo na primeira divisão. Ele tem a consciência disso. A direção tem a consciência disso, a comissão técnica tem a consciência disso, os jogadores têm a consciência disso. Agora, o público geral ainda não. A ver como serão os próximos dias. E aí, o técnico tem o apoio da torcida organizada. O Wellington escreve aqui o seguinte, o Zubeldia realmente não tem que ensinar jornalismo, mas chegou a hora de colocar um limite no tal jornalista torcedor, que parabeniza pela vitória, chora na derrota, passa a semana inteira metendo pau no treinador para alegrar os seguidores. Mas esse não é o caso do Gabriel, tá? Sim. O Gabriel faz trabalho sério, cara. Sim, não é o caso. Não, é só... Ele tem razão nisso. Sim. É preciso que as pessoas tenham um pouco mais de calma. Mas não é este caso, a pergunta era pertinente. Isso vale um outro debate, uma outra situação, um outro dia que a gente tem mais tempo, que é a questão do repórter comentarista. Ora você é repórter, ora você é comentarista. Então vamos comentar sobre essas últimas notícias do São Paulo. E infelizmente foi confirmado, a lesão ligamentar no joelho esquerdo do atacante Calleri. Ele vai passar por cirurgia nos próximos dias e vai perder o restante da temporada. Eu discordo totalmente de alguns torcedores que falam que isso é reforço, até porque o São Paulo atravessa uma grande crise financeira e por mais que não venha jogando nos últimos jogos muito bem o Calleri, o São Paulo não vai trazer um jogador, pessoal, do nível dele.
Não acho que o André Silva é mais jogador que o Calleri. A única boa notícia disso é que agora o Rian Francisco deve ter mais oportunidades com o Zubeldia. E após 4 jogos e 4 empates contra o Sport, Atlético Mineiro, Cruzeiro e agora Botafogo, o tricolor vai em busca da sua primeira vitória no campeonato neste domingo, agora jogando em casa contra o Santos. É uma partida muito importante para o São Paulo e também para o Zubeldia, que segue muito ameaçado no comando do São Paulo. Eu discordo totalmente de alguns torcedores e alguns comentaristas que falam que o São Paulo não está vencendo por falta de elenco, ou porque o Lucas Moura e o Oscar estão com lesão, que não sei o quê. Porque recentemente no Campeonato Paulista, mesmo com o Oscar e com o Lucas Moura, o São Paulo não conseguiu vencer a Inter de Limeira, o Velo Clube, perdeu para a Ponte Preta jogando em casa. Então será realmente que é apenas falta de Lucas Moura e Oscar? Agora sobre o elenco do São Paulo, se o tricolor não estivesse ganhando do Internacional, de um Palmeiras, de um Flamengo, eu entenderia. Mas será que é mesmo só culpa do elenco o São Paulo não venceu o Sport jogando em casa? Será que é só culpa do elenco o São Paulo está ganhando de 2-0 do Alianza Lima e depois tomar um empate? Será que é só culpa do elenco o São Paulo não conseguir vencer o Cruzeiro jogando em casa, sendo que o Cruzeiro atravessa uma fase terrível? Nos últimos jogos, o São Paulo até que consegue sair na frente do placar, mas sempre no segundo tempo o Zubeldia mexe no time e consegue chamar o adversário para cima. Aí eu tenho que escutar alguns comentaristas falar que é falta de elenco. Mas eu repito, galera, Rafael, Arboleda, Alan Franco, Ferreirinha, Luciano, Alisson, Cedric, Enzo Dias, esses vários jogadores. O São Paulo então não tem elenco para vencer o Sport? Não faz nenhum sentido. E após o jogo deste domingo entre São Paulo e Santos pelo Campeonato Brasileiro, o tricolor vai voltar a jogar na quarta-feira, dia 23, contra o Libertad fora de casa pela Libertadores. Depois vai jogar contra o Ceará, fora de casa pelo Campeonato Brasileiro, no dia 26. Já no dia 30, vai jogar em casa contra o Náutico pela Copa do Brasil. Já no dia 2, vai jogar em casa contra o Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro. E já no dia 6, vai jogar fora de casa pela Libertadores contra o Alianza Lima. Então essa é a sequência do São Paulo nos próximos dias. Então vamos torcer para o São Paulo sair com sua primeira vitória no campeonato neste domingo. É um ano muito difícil para o São Paulo, já que atravessa uma grande crise financeira. A dívida total já se aproxima de 1 bilhão. Só no ano passado, o São Paulo ficou no prejuízo de cerca de 287 milhões de reais. O dirigente do São Paulo tenta se mexer fora de campo, já estendeu seu patrocínio com a Superbet até 2030, já aprovou o fundo de investimento que tenta quitar um pouco suas dívidas bancárias e assim diminuir os juros. O São Paulo também tenta anunciar nos próximos dias uma parceria com o empresário grego Evangelos Marinakis, que deve investir mais de 600 milhões de reais na base do São Paulo. Então alguma coisa começa a ser feita. Poderia ter feito em antes, galera? Quando o Júlio Casares assumiu a presidência do São Paulo anos atrás, falou que algumas coisas iam ser diferentes, mas a dívida simplesmente quase dobrou. Mas vamos ver agora no fim do ano se o São Paulo enfim começa a fechar com superávit e começa a pagar um pouco dessas dívidas, galera? Para no próximo ano voltar a fazer boas contratações. Então se você curtiu o vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal e até a próxima!